Então vamos lá. Agora o senhor me fala o seu nome todo, quantos anos o senhor tem, quantos anos o senhor trabalhou na Barbosa Marques? Meu nome é Humberto Rafael, tenho 78 anos. Trabalhei na Barbosa Marques como funcionário e como vendedor durante 43 anos. Qual foi o primeiro dia de trabalho do senhor? Quando começou o seu trabalho? Quem recebeu o senhor? Como é que foi essa... O meu trabalho começou no dia 1º de setembro de 1959. Na época, o chefe do escritório em Carangola era o senhor Teodósio de Aquino, conhecido Theo. O senhor Jonas Marques era o presidente da empresa, localizada em Carangola, como eu disse, Minas Gerais. E tinha como diretor o senhor Humberto Gomes. Eu comecei como auxiliar de escritório, sem prática nenhuma, nunca havia entrado no escritório, mas eu fui muito bem recebido, o pessoal lá me acolheu bem, tanto o pessoal da diretoria quanto o pessoal de chefia e alguns funcionários também recentemente contratados. Eu fiquei muito à vontade no meu início na empresa. Com o passar do tempo, eu me interessando muito pelo serviço, dando importância devida por causa do tipo de empresa que eu estava trabalhando, eu fui galgando alguns postos, isso com o passar do tempo. E cheguei a chefiar um setor, isso ainda em Carangola, e tive vários funcionários. Qual setor que o senhor chefiou? Eu trabalhava no setor de contabilidade, tinha o chefe do setor, e eu seria assim, eu era uma espécie de subchefe. Eles foram entregando aos poucos, de acordo com a minha evolução dentro da empresa, eles foram entregando alguma coisa com um pouco mais de responsabilidade, e eu fui assumindo, e isso aí foi questão dos 4, 5 anos, eu fiquei nessa posição. Posteriormente, continuei com esse trabalho na parte contábil e também no setor de faturamento, numa época em que o faturamento era feito tudo manualmente, não tinha nada da modernidade de hoje, e principalmente às terças e quintas-feiras a gente fazia um faturamento para Petrópolis, Campos, cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e era uma quantidade imensa de notas, coisa que hoje fazem em poucos minutos, nós levávamos horas e muitas vezes enfiávamos até tarde da noite para dar conta do serviço e não atrasar o caminhão. Mas foi um período bom, a adaptação foi rápida e tinha uma turma de funcionários muito boa, tem funcionários que hoje ainda estão na Barbosa Marques, outros saíram, alguns infelizmente faleceram, e eu tenho boa recordação da turma toda. Quando o senhor chegou em Carangola, o senhor morava em Carangola ou foi para lá? Morava em Carangola. Eu nasci em Carangola. E como é que o senhor, antes de entrar na fábrica, como é que o senhor via a Barbosa Marques? O meu pai era um pequeno comerciante em Carangola. Ele era freguês da Barbosa Marques. Na época, a Barbosa Marques produzia macarrão, açúcar cristal, sabão, pó de café. Aí, não vou dizer que seria a indústria, estava incipiente, mas ainda estava numa fase bem... Já tinha bons anos, mas não estava no estágio de hoje. Ainda não tinha alcançado tanta produção quanto é o caso hoje. Eu ia lá fazer compra, papai comprar 5 quilos de pó de café, 5 quilos de macarrão, tudo em pequena escala, devido ao tamanho do comércio do meu pai, que era pequeno, e eu fiquei conhecido de muitos funcionários lá, o senhor Humberto Marques, então diretor, era vizinho nosso, e tinha uma aproximação de família, e um determinado dia ele me chamou, perguntando se eu queria trabalhar na empresa. Me chamou porque, antes disso, um irmão meu mais velho foi lá ver se tinha procurar emprego.
Mas na época não tinha vaga. Como o São Humberto não podia fazer milagre, ele falou que não podia, mas oportunamente iria chamá-lo. Mas logo depois ele foi estudar em Juiz de Fora. O São Humberto, sabendo que eu estava lá, me chamou. Eu fui o substituto eventual do meu irmão. E entrei na empresa. O seu pai teve convívio com o senhor Antônio Marques, o fundador da Barbosa Marques lá? Com o São Antônio Marques eu não posso afirmar, não. Mas com o São Jonas Marques, um convívio assim, bem amigável, e não constante, mas tinha uma convivência. Eles conheciam muito o papai pela rigidez do caráter dele, graças a Deus, um homem muito honesto, trabalhador, e ele era bem conceituado na cidade. E o contato dele, além do Sr. Humberto Gomes, que era o nosso vizinho, com o Sr. Jonas Marques. Uhum. Aí o senhor entrou na firma, foi crescendo na firma. Como é que foram os contatos com o senhor, a partir da diretoria? Como é que era o sistema? Como é que era uma conversa? Existia essa conversa? Bom, existia a conversa, mas não muito frequente. Com o São Humberto Gomes, a gente tinha mais contato, porque ele era o diretor que atendia aquelas áreas contábil, fiscal, de faturamento. Ele cobria essa parte toda. O Sr. Jonas Marques, como presidente, ficava mais reservado, não vou dizer por coisas mais importantes, porque o Sr. Humberto fazia também era importante, mas era um convívio muito, muito amigável. O Sr. Jonas era uma pessoa que não era de ter contato diário com os funcionários, mas ele tinha a sala dele reservada, mas era comum ele sair, dar uma volta no escritório, cumprimentava um e outro, não era aquela pessoa sisuda que não... Agora, tinha os momentos também que ele, se precisasse, ele subia nessa banca, né? Porque a coisa ali era com muita responsabilidade. Ele era filho do Antônio Marques? Não, irmão. O Jonas. Irmão do Sr. Antônio Marques. Não, o Sr. Jonas era filho do Sr. Antônio Marques. Não. Ah, bom, Antônio Marques tem razão. Pai. De pai. O pai de todos. Depois veio o Antônio Marques. Ele era filho do pai de todos. Exatamente. Quase me confundi, pessoal. Ele era filho do pai de todos. De todos, exatamente. Ele, por acaso, alguma vez, ele falou, papai, comentava alguma vez, já comentou alguma vez sobre o pai dele com o senhor? Ou o senhor já viu alguma história dele falando alguma coisa de direcionamento empresarial, de pensamento? Não, comigo diretamente não, nunca houve esse contato, esse tipo de conversa, não, nunca. Do Sr. Jonas comigo, né? E ele politicamente, Sr. Jonas? Era muito conhecido, muito forte politicamente em Carangola, ele exerceu funções importantes na cidade e a palavra dele, não vou dizer que era uma ordem, mas era muito respeitada. O pessoal conhecia pelo caráter do Sr. Jonas e pela rigidez da conduta, um homem que primava pelo que era bom. Ele era um homem desse jeito. Tanto é que quando ele foi construído um clube lá em Carangola, o Carangola Tênis Clube, foi considerado um dos clubes mais modernos da época na região, abrangendo uma grande região. Pelo bom gosto que ele tinha, era praxe em todos os locais em que ele estava presente. Você tem mais alguma relação com o Sr. Jonas Marques, que o senhor lembra? Alguma vivência com ele? Talvez você fez alguma viagem com ele, ou ele mandou você fazer alguma coisa? Não, a vivência que eu tinha com ele, esse contato de vez em quando, e nas festividades de Santo Antônio. Todo ano tinha festividade lá, e ele era muito liberal, e às vezes tinha um aniversário na casa dele, ou na Granja Regina, ele convidava alguns funcionários, nem todos, né, mas porque também não era possível, mas eu tive muitas ocasiões participando de alguma solenidade na casa dele, aniversário dele, da Dona Iole, ou uma festividade que ele fazia assim, extra, lá na granja, um ambiente mais amplo, então
E o tratamento dele, que ele dispensava ao mais importante elemento da cidade, ele dispensava também ao funcionário mais simples que ali estava. Ele, nessas ocasiões, fugia um pouco as atitudes dele como diretor da empresa, dirigente da empresa. Porque ali, lá dentro é uma coisa, né? Lá fora ele... E como é que era dentro da empresa? Como eu disse anteriormente, ele era rígido nas exigências, era um homem que queria que todos cumprissem as suas metas como funcionário da maneira mais certa possível, não admitindo brincadeiras, apesar de ter uma turma muito grande de funcionários, sempre a gente dava uma escapulida, mas ele sempre, qualquer reunião que tinha, que ele ia dar uma fustigadazinha, ele falava, vocês têm liberdade aqui, mas com responsabilidade. O Sr. Jonas, ele recebeu uma homenagem lá em Carangola. O senhor estava nesse dia, na praça lá? Estava na lembra praça. de alguma coisa? Detalhadamente não, porque tinha muita gente. Mas foi uma homenagem muito justa, muito bonita, por sinal, muito concorrida, mas, inclusive, tem uma estátua dele lá na praça. Tem até hoje, está em Carangola. Mas agora, detalhes de minúcias eu não sei, não. Pois é. Aí depois o Sr. Jonas Marques passou para o Sr. Antônio Esteves Marques. A direção ele assumiu a partir dos anos 50, o Sr. Antônio. Exatamente. Final dos anos 50, né? O Antônio Pai, né? Antônio Pai. Exato. Mais ou menos, eu não estava ainda na empresa, mas eu tomei conhecimento depois. Não. Aí depois do Sr. Jonas Marques, veio o Sr. Antônio Esteves Marques. E o Antônio Esteves. Né? Que ele assumiu no final dos anos 50. O Sr. Jonas continuou como presidente. E o Sr. Jonas, o Sr. Antônio Marques, era superintendente. Ele ficava no Rio de Janeiro. O senhor tem algum lembrete desse senhor? Conversei com ele esporadicamente, umas idas lá em Carangola, quando ele ia lá, que não era coisa muito frequente, mas contato mais... De conversa, de viagem? Não, nenhum. De viagem, não. O senhor veio para Valadares quando? Ou o senhor ficou só em Carangola? Não, eu trabalhei quase 14 anos em Carangola. Em 71, por coincidência, setembro também, de 1971, eu fui transferido para Valadares. Por quê? O chefe do escritório aqui de Valadares, Roberto Dione, a pessoa que eu conheci, ele faleceu. Apesar de ter muitos elementos aqui de capacidade, eles acharam por bem trazer alguém de fora. A razão exata eu não sei, mas eles acharam que seria mais interessante colocar uma pessoa aqui de fora, já de dentro da empresa, porém de outra localidade. E fui também muito bem recebido aqui, fiz amizade com as pessoas. Então, na época, o diretor era o senhor Luiz Esteves, e não tinha outro diretor na época, não. Tinha chefes de departamento, com os quais eu me dei muito bem, felizmente. Eu era o chefe do escritório na época. Antes de a gente entrar para o assunto do Sr. Luiz, o Theo também, né? Não, o Theo veio posteriormente. Antes de entrar no Sr. Luiz, o nome Regina, o Sr. Jonas que me mandou pôr, né? Ele resolveu, ou alguém falou com ele, ou ele quis fazer homenagem à filha dele mesmo? Como é que o senhor sabe essa história? Não, eu não sei com detalhes, porque quando surgiu o nome da Regina, que por sinal foi minha colega de escola primária, os produtos eram manteiga Paiva, tudo era Paiva, não tinha nada de Regina. Então ele, Barbosa e Marques, né, mas a marca era Paiva. Eu tinha um senhor lá de Carangola, Manuel Paiva, que muito ligado ao Sr. Jonas, e que foi dono de um laticínio este adquirido pela Barbosa e Marques. Então, eles, talvez para homenagear esse senhor, mantiveram o nome de Paiva nos produtos até um certo tempo. Depois passou para o nome de Regina. Não sei detalhadamente qual foi a origem, se foi o Sr. Jonas querendo prestar homenagem à filha, ou se alguém deu a ideia, isso não sei não. Não tem essa não sabe, né? E o Sr. Luiz?
São Luís era também um diretor muito exigente, muito trabalhador, e não admitia que o funcionário ligado a ele, que é como era o caso aqui de Valadares, Conselheiro Pena e Tambacuri posteriormente, não, Tambacuri foi antes, e Conselheiro. Mas ele era uma pessoa assim, atenciosa. Quando a gente precisava de qualquer informação com ele sobre um assunto relacionado ao trabalho, ele estava pronto a atender. Mas ele não gostava muito de ser interrompido, o que é lógico, né? Nas atividades dele, para não tumultuar o andamento do trabalho dele. Mas, se a gente pisava um pouquinho fora do sério, ele espinafrava. E aí, já passou uma situação dessa? O meu relacionamento com ele foi bom. Quando eu cheguei aqui, tem uma coisa até um pouco interessante, quando eu cheguei aqui, ele foi me perguntando como é que era a coisa, quem era eu, de onde eu... Ele me conhecia de Carangola, mas muito superficialmente, porque ele ia lá em Carangola, de vez em quando. Então um dia ele me chamou lá na diretoria e falou comigo: você vai trabalhar conosco aqui, você é muito bem-vindo, esperamos que você se saia bem, o que depender de mim eu vou fazer para ajudá-lo. Agora, é sempre bom a gente, ele, é sempre bom a gente ter assim, um funcionário que chegue mais a gente, que seja mais agradável a gente, num tipo de conversa que eu não entendi exatamente o que ele queria dizer com isso. Mas nas entrelinhas eu saquei qualquer coisa e falei com ele: São Luís, eu estou vindo para aqui, me ofereceram o cargo, eu aceitei, não houve imposição nenhuma. O senhor pode contar com a minha inteira colaboração, com a minha honestidade de princípio, de propósito. Agora, fora disso, eu sou funcionário lá, porque eu fiquei assim, meio em dúvida em relação ao que ele quis dizer com essa aproximação e tal. Mas foi um caso passageiro. Sempre me convidou, e a minha esposa, a participar de festas na casa dele, aniversário, churrasco, qualquer coisa que tinha lá, ele nos convidava. Considerava muito a gente, não só a mim, os funcionários de um modo geral, né? Tinha umas rixazinhas com um ou outro, mas nada assim de... E como é que eram essas rixas? É um chamamento de atenção meio bravo. Se o cara... Eu viajava muito com o técnico de laticínios, o senhor João Batista, era pessoa, foi considerada por determinados funcionários da Darex, uma fornecedora de embalagem, produtos de laticínio. O João foi considerado um dos melhores técnicos da América do Sul. Isso é um detalhezinho para chegar até as nossas viagens. Nós fazíamos viagens, o São Luís determinou. Onde ele fosse, ele me falava, não me dando satisfação, mas só para saber se eu tinha algum escritório da região para visitar, para fazer uma fiscalização, porque a parte contábil e escritural de livros, eu tinha que olhar, então eu aproveitava. E se por uma razão qualquer a gente demorasse um pouquinho mais, sempre o João cuidando da fábrica e eu da parte escritural e contábil. Se por acaso houvesse uma demora ou alguma coisa que o inquietava, ele telefonava e saía da gente lá, mas nada, assim, a agressividade dele, que existia, não era uma coisa assim que para diminuir a pessoa, não. Ele queria, não, tem que ser, vocês têm que estar aqui dia tal, já passou da hora, mas era uma coisa, não vou dizer cordial, porque era um chamamento de atenção, mas é uma relação de respeito do superior ao subordinado e vice-versa. Mais alguma viagem que o senhor lembra? Assuntos da fábrica, interessante de pátio. Bom, lá em Carangola, voltando um pouquinho a Carangola, eu tive um funcionário lá, e tem um caso até muito interessante, não sei se caberia aqui,
tinha um funcionário, conhecido por Milagres, era o sobrenome dele, ele morava em Faria Lemos, funcionário muito bom. Os pais dele moravam em Faria Lemos. Ele passava a semana em Carangola, na casa de um irmão, e nos finais de semana ele ia passar os finais de semana, porque nós trabalhávamos até o sábado, até às 6 horas, naquela época, né? Então todo sábado, ele saía um pouquinho mais cedo para pegar o trem para ir em casa. E toda segunda-feira, quando ele voltava ao trabalho, ele chegava lá, os braços ralados, pena curativo, uma série de coisas. Eu nunca perguntei, porque não sabia a origem daquilo, deixei o troço. Mas num determinado dia, ele chegou um pouco mais avariado. Eu perguntei, Milagre, o que há? Você vai em casa, você volta todo estrupiado. Ele falou, não, eu vou porque eu saio aqui de trem. E o trem só para na estação lá em Faria Lemos, cidade perto de Carangola. Quando ele passa perto da minha casa, uns 4 quilômetros antes, eu pulo do trem. O trem não diminuía a velocidade por causa dele. E ele se cair lá para o chão fora. Era um caso. Aí eu falei com ele, por que você não vai de ônibus? Ele, muito responsável, falou, porque o ônibus sai meia hora antes do trem e fica chato. Vai ficar pedindo para sair mais cedo. Ele falou, não, você é um funcionário, se precisa trabalhar meia hora, 1 hora depois do expediente, você trabalha, não fique chateado por causa disso, não nos custa também de liberar uma meia hora mais cedo. Nunca mais ele andou de trem. Toda segunda-feira chegava limpinho, sem curativo, nem nada. Nessas andanças, o senhor já viajou com o São Luís? Não. Viajei sim. Nós fomos uma vez em Águas Formosas. Ele tinha uma... Não é rural, não. Esqueci o nome, um carro grandão. Aerolis. Não, é outro. Eu vou lembrar depois. Caravana. Não, era... Mas... Então, tinha um motorista, Jairo, nós fomos a Águas Formosas. Logo que a Barbosa e Marques adquiriu a fábrica lá, ele foi numa das vezes, eu fui uma viagem assim, sem muito bate-papo, sem muito comentário, a não ser assunto de serviço, né? Nada que fugisse do serviço, ele dava muita trela, não. Posteriormente, eu fui mais vezes com o Theo. O Theo já estava aqui em Valadares como diretor, nós fomos algumas vezes lá. Uma vez nós fomos de avião, um aviador famoso aqui de Valadares, cujo nome eu não me lembro agora. Eu falei, Theo, foi a primeira vez que eu andei de avião. Falei, como é que nós vamos descer lá em Águas Formosas? Não vou falar aeroporto, não tem campo de pouso. O piloto ouviu, ele estava no piloto automático. Ele falou assim, não, tem um campo na fazenda um senhor conhecido aqui de Valadares, foi até deputado federal, e nós descemos lá e fica perto da fábrica. Quando chegamos no campo de pouso, o avião dava tanto solavanco que parecia que ia capotar. Era terra, uma poeirada desgraçada. Meu Deus do céu. A hora que o avião parou, eu falei, Theo, vou voltar de ônibus. A viagem na época é horrível, né? Mas nesse avião, mas a volta seria mesmo. Um carro foi buscar o Theo, um carro da empresa, nós voltamos de carro. E lá em Águas Formosas, fiquei lá por 17 dias, porque não tinha como vir, porque eles falaram, você vai lá, fica semana, sábado de manhã você vem embora, sábado, segunda-feira você volta. Mas começou a chover, na época, a estrada era de terra, não tinha como passar. Eu tinha um Fuscão, mas falei, não tenta não, que você vai ficar na estrada. Fiquei lá 17 dias direto. E a estrada, quando melhorou um pouquinho a estrada, eu vim, mas cheguei num lugar mais íngreme, o barro excessivo, aí eu fiquei na estrada. Eu mesmo falei, não, se ficar na estrada, um trator pequeno, como é que se chama? É o nome até de um animal. Um jegue que puxa. Falei, jegue? Puxar cabra? Mas o jegue é um trator pequeno. E realmente eu fui puxado por esse jegue para poder sair da estrada. Depois, você estava com o seu Theo? Não, eu estava sozinho. O Theo já tinha vindo, o Theo veio embora antes da chuva. Ele parece que percebeu que a coisa ia ficar preta lá.
Não, mas é porque ele ia lá, via o que tinha que fazer e deixava a gente lá. A função dele era... E tem um relato do Theo interessante nessas viagens, nessas conversas? O Theo era diferente, assim, em termos de comunicação com a gente. Muito brincalhão, de uma inteligência, de uma facilidade de captar as coisas, de impressionar. Me lembro até hoje, me lembro do Luiz Fernando, vendo o Luiz Fernando, lembro do Theo e vice-versa, porque a facilidade, a inteligência. Mas o Theo era um cara muito aberto para as conversas, mas não era assim de conversar coisas íntimas, não. Quando a gente ia à casa dele, aqui em Valadares, uma cervejinha lá, bater um papo, ele se abria um pouco mais, mas das viagens ele sempre se colocou, deixando a gente muito à vontade, mas... Pois é, mas nesses papos de serviço, alguma coisa que o Gosto falou, o Theo muito inteligente, igual o Luiz Fernando, a forma de agir, né, a forma de pensar, muito rápida, né? Nessas formas de pensar, de agir, uma coisa que te chamou a atenção, ou duas, três, que o Theo, assim, vamos fazer assim ou vamos desse jeito, e alguma coisa que ele comentou sobre um assunto, talvez até futuro. O que me chamava a atenção no Theo era o seguinte: quando eu tinha alguma dúvida relacionada com o serviço, eu já nessas alturas já tinha conhecimento bem amplo da minha função. Eu levava o problema para ele e perguntar. Quando eu começava a fazer pergunta, ele já vinha com a resposta. Ele nem deixava a gente terminar, porque ele captava. Bom, a vivência dele na empresa era bem mais antiga, então esse poder de captação rápido que ele tinha, ele já vinha com a solução. Era impressionante esse ponto dele. Mas de um modo geral, tudo que se falava com o Theo, tudo que se perguntava, ele dava solução. Com relação às coisas futuras, quando a gente levantava, dava uma ideia para alguma coisa que supostamente não estava indo bem, e falava: espera, não está na hora ainda de mexer nisso não, vamos deixar mais um pouco para frente. E uma coisa, ele não falava aquilo para fugir da responsabilidade do momento, não. Posteriormente, a gente podia até ter esquecido, e vinha, voltava no assunto. Ó. Ele naturalmente anotava qualquer coisa, aquele assunto, nós vamos medir agora, a hora é esta, vamos colocar a coisa no lugar, é a hora de implantar aquele tipo de serviço que foi sugerido. Então, o cara assim, fazia as coisas na hora, quando precisava, e deixava para a posteriori, porém, esse posteriori não era esquecido, não, ele resolvia mesmo. Cara, muito prestativo, muito interessado na evolução dos funcionários, procurando sempre ajudar, orientar, e não se cansava de, quando perguntado, ele dava toda a atenção, era pessoa formidável. Foi um dos diretores, né? Eu me dei muito bem com todos, mas com ele, pela proximidade ali no escritório, a gente tinha mais contato. O São Luísio também, mas o contato com o São Luísio era menor, porque o Theo que resolvia essa parte ligada à contabilidade, à parte escritural, fiscal, então o contato era mais frequente. O São Antônio Esteves, ele vinha a Valadares muito? Veio algumas vezes, uma homenagem prestada a Barbosa e Marques, ele esteve aqui, em festas aqui também, vinha a serviço mesmo, para acompanhar a evolução da empresa, e inauguração de fábrica, no interior também ele ia, Tambacuri, Conselheiro Pena. Ele não vinha aqui ficar de boa vida, não, ele vinha e trabalhava também. Você lembra de alguma situação com ele, aqui em Valadares? Não, assim, o contato meu com ele era muito pequeno, um cumprimento e tal, mas nada assim, coisa mais próxima, não. Não tinha. Era pessoa. O São Antônio era uma pessoa assim, muito séria, dava a impressão da pessoa distante, mas não era, não. Ele cumprimentava cordialmente os funcionários,
Você é quem? É a coisa assim de uma pessoa que valoriza o funcionário. O funcionário para ele era aquele lá, obrigado a trabalhar, lógico que tinha as obrigações, mas estava para lá e eu para cá. Não, ele era atencioso, porém, pela função dele, pelo cargo dele, ele não podia ficar diuturnamente como funcionário. O negócio dele mas era educado, compreensivo, muito. Sou Humberto Esteves. A Humberto Esteves, o nosso contato começou em Carangola. Eu trabalhando nesse setor de contabilidade, a parte inicial, ele esteve comigo um período ali, aprendendo o serviço. Mas porque ele, não é, a expressão correta não é essa, não. Ele queria tomar conhecimento de como andavam as coisas. E as coisas mais simples, ele se interessava, perguntava o porquê de certas atitudes, como é que funcionava a contabilidade e tal, tudo. Ele era muito detalhista. Queria saber fundamentalmente o que você estava fazendo e por quê. Se você estava debitando ou creditando a uma determinada sessão, ele queria saber por quê. Para saber qual era o conhecimento da gente em relação ao que se estava fazendo. Você não está fazendo uma coisa maquinalmente, você está fazendo por conhecimento. Porque vinha a produção grande em muitas fábricas da região, vinha as notas internas, para a gente fazer a contabilidade, acreditar da origem, debitar a seção, tinha que saber para qual seção foi a mercadoria. Todas as seções numericamente contábeis, e ele foi. E depois, com o passar do tempo, quando ele foi a todas as sessões da Barbosa Marques. Lá em Carangola, fábrica de sabão, fábrica de macarrão, o pó de café, não sei se nessa época ainda existia a fabricação de pó de café, não sei, mas ele foi se inteirando aos poucos até chegar ao ponto que chegou a conhecer a Barbosa Marques no seu de inteiro teor. Aí o senhor Humberto, o senhor teve contatos com ele aqui em Valadares, depois que ele assumiu a superintendência? Tive contato. Ele depois, aqui em Valadares, nós tínhamos contato porque eu trabalhava. Mais tarde, saí da chefia do escritório e eu estava trabalhando na composição de processos de aprovação de produtos da Barbosa Marques. A minha ligação com o Ministério da Agricultura, e eu preparava os processos. Ele vinha aqui, eu tinha as diversas pastas de diversos produtos, ele olhava e queria saber de tudo, queria detalhes. Eu ia muitas vezes, fui algumas vezes a Brasília levar algum processo, mas antes ele queria ver a correta composição do projeto, né? Que estava tudo em dia e tal. E exigente também, né? Mas, porque aí eu já estava numa fase mais adiantada um pouco, e meu contato no Ministério da Agricultura lá em Brasília, eu ia a Belo Horizonte, conseguia uma coisa que eles não faziam na época. Eu levava o processo, nós encaminhávamos ao representante do Ministério da Agricultura em Valadares. Ele, por sua vez, depois de mandava para Belo Horizonte. E, posteriormente, Belo Horizonte e Brasília. Mas isso demandava um tempo muito grande. Então, eu conversando com o chefe daqui, ele entrou em contato com Belo Horizonte, Brasília, então eles me autorizaram. Eu pegava o processo aqui, depois de liberado pelo representante de Valadares, passava em Belo Horizonte, pessoa com quem eu já tinha um certo contato, olhava, dava um ok, e ia para Brasília. Mantinha contato diretamente com o doutor Juvenal, era o chefe na época, uma pessoa formidável também, e o meu contato com o Humberto era bem grande. Ele, flamenguista também, porque eu sou, uma vez ele trouxe para mim, acho que 10 escudinhos do Flamengo, eu tenho até hoje, aqui em casa, tem um no carro pregado lá, escudinho bem diminuto.
E a gente tinha conversa assim também fora do serviço, um bate-papo, um restaurante, conversando. Com ele o meu contato foi mais, assim, mais profundo, justamente por causa da nossa proximidade. Veio de Carangola e ele na função de superintendente já, mas eu o respeitava naturalmente como autoridade da empresa, mas tinha liberdade respeitosa, né, de conversar com ele assuntos diversos. E aí, como é que eram esses assuntos diversos? Futebol, conversar, tio pau no Flamengo. Ele, inclusive, ele mais o pai dele, São Antônio Marcos, foram diretores do Flamengo. Eram parte da diretoria por um tempo lá. Depois eles viram que ali a coisa não era do âmbito deles, eles saíram fora. Como é que foi essa implantação do leite longa-vida aqui? Essa parte aí teria que ser especificamente como técnico de laticínio. Mas porque como o senhor viu isso? Como foi isso na empresa, para a empresa, para os funcionários, para os diretores? Como é que foi essa... Foi uma evolução muito grande, porque a época dessa implantação, a Barbosa e Max era uma empresa consagrada, até internacionalmente, né? Andou exportando em algumas ocasiões, mas para a cidade foi uma surpresa muito agradável, porque gerou mais empregos, foi um produto novo que o mercado aqui praticamente não tinha, e teve um sucesso retumbante de aceitação, produto muito bom, de alta qualidade, e hoje continua nessa linha de vendas em larga escala. Mais alguma lembrança do senhor Humberto? Muita coisa, mas assim, no momento a gente falha um pouco a memória, mas é isso que eu disse, um contato, bom convívio amigável, bom, também falei, respeitoso, porém, com liberdade. Eu tinha liberdade de ir à sala dele, não tinha restrição. Lógico que eu respeitava também os limites, né? Mas muito bom o convívio. O senhor não trabalhou com o Luiz Fernando ou trabalhou? Trabalhei muito tempo. Como é que foi isso? Luiz Fernando como chefe de departamento e depois como diretor. Luiz Fernando, falar sobre ele pode ficar a impressão de que eu estou querendo ser muito gentil, quando na realidade eu tinha algum problema com a máquina. Pelo contrário, é uma pessoa de um contato tão bom. É a linha da família Esteves, exigente, não abria mão dos compromissos com a empresa, né? Mas o contato que ele tinha com os funcionários, de um modo geral, comigo particularmente, é assim, de amizade. Porque ele, inclusive, conhecia a minha filha, que tinha um relacionamento com ele também, da turma e da época, da idade, o namorado e, posteriormente, noivo e marido da minha filha, também era conhecido dele. Então, a gente saía da Barbosa Marques, ia tomar uma cervejinha no mar, não se falava em Barbosa Marques. Era uma conversa. Quando ele se dirigia a um outro ambiente e tinha assunto a tratar da Barbosa Marques, podia ter até uma cervejinha na mesa. Mas nada de excesso, era um ambiente assim, descontraído, porém voltado para assuntos relacionados à empresa. E em outras ocasiões, era mesmo descontração total. É uma pessoa, até hoje, eu de vez em quando, agora estou até um pouco meio afastado lá do escritório, da sala dele, mas quando eu vou lá, sou muito bem recebido, conversamos amenidades, e se tem algum assunto relacionado com um assunto particular meu, ele me recebe bem, trata bem, é uma pessoa, assim, humanamente falando, muito
fácil de contato, não deixando de ser o dirigente da empresa, né? Quando se trata de assuntos relacionados ao serviço. Mas um convívio muito bom também. O senhor lembra de alguma história dele com o senhor, conversa, ou com outro funcionário, alguma ação que ele fez que chamou a atenção do senhor na empresa? Nós tínhamos semanalmente uma reunião do diretor, Luiz Fernando, com os chefes de departamento, e eu não era chefe de departamento, e com o chefe de algumas outras seções. Eu era chefe do escritório e eu participava das reuniões. E ele queria saber como estava andando o serviço, como algum problema que estava existindo, e ele queria saber do problema, mas queria também a solução por parte de quem apresentava o problema. Ele não queria só saber do problema, não. Muitas vezes ele entrava também na solução, mas ele deixava mais por conta do funcionário, do chefe de departamento, para dar o seu veredito a respeito do assunto. E ele, quando notava que a coisa não estava indo no caminho certo, ele dava umas estrepadazinhas, ele não deixava por menos, não. Ele nunca com grosseria, com palavrões, mas com severidade. Isso, agora, respeitava o funcionário e gostava também de ser respeitado, o que sempre aconteceu dentro da empresa, né? Mas também um relacionamento muito bom, porque ele, mesmo na condição de dirigente da empresa, ele não fechava as portas para a gente, não. Ele sentia que quando havia algum problema, e dependia da participação dele, ele estava sempre disposto a participar, a ajudar, a orientar, mas nunca queria que você chegasse perto dele, o que eu vou fazer? Não. Você apresentava o problema e achava um caminho para a solução. Se ele visse que o caminho era realmente aquele, ele podia dar alguns retoques, mas ele nunca gostava de receber um problema sem que havia alguma alternativa por parte do funcionário, alternativa de solução. Mas como o senhor viveu lá bastante tempo, conheceu bastante diretores, bastante, né? É a linha da família, eles sempre dão a autonomia para o funcionário, mas sempre prestando atenção? Isso é um fato insofismável. Eu tinha liberdade, e eu digo que estou falando por mim, mas outros funcionários também, em suas respectivas atividades, qualquer problema, assunto, a parte contábil, a parte fiscal, eu que tinha contato com as repartições fiscais, com bancos, assuntos ligados ao meu trabalho, à minha função. Eu tinha procuração da empresa, eu podia, quando o assunto chegava numa esfera mais elevada, que dependia do diretor, eu procurava o diretor. Na época, o São Luísio, ou o Theo, e posteriormente o Luiz Fernando e o Samuel Oskin, fui diretor também por uns tempos aqui, eu encaminhava, mas a liberdade de atuação sempre existiu. Não havia aquela... Eles queriam, sim, saber o dono da mesa, porque a própria diretoria via que a coisa estava fluindo bem, porque nós, funcionários, nós não ficávamos ali como se estivesse rezando, não. Nós conversávamos, tinha até um momento de algum lazer, às vezes um bate-papo, mas a função principal nossa, que era de fazer o trabalho, não era deixado de lado, não. E a diretoria sentia isso. Um dia, o Theo chegou no escritório, ele chegou tinha uma divisória, da porta principal e a divisória para contato com os funcionários. Ele chegou lá, viu um burburinho muito grande, voltou e me chamou. Perguntou, Humberto, o que está vendo lá? Estou vendo aglomerado, pessoal, estou achando que tem muita conversa ali. Eu falei, Theo, o negócio é o seguinte, aconteceu um caso sério, um imprevisto, mas eu achei a solução para ele. Um funcionário nosso, muito bom, quando ele vinha me mostrar um rascunho
de um trabalho, eu falava, não, isso aqui é de primeira linha, tem rascunho. Era uma letra linda, inteligente, mas ele tinha um problema. Gostava de um traguinho além do normal. Um dia, um vencimento de um imposto, uma quantia, não lembro, um momento, uma quantia considerável, aquele era o dia final do pagamento. Foi feito um cheque, ele com a guia, o negócio era, ele foi no Banco do Brasil pagar. Mas ele irresponsavelmente encontra com um amigo dele, era um meio-dia e meio, mais ou menos, e fala, o banco fecha 4 horas, não tem problema. E foram bater papo, assunto de futebol e tal. Lá para as tantas horas, ele chegou no escritório 4h30. Um fogo que dava dó. Falei, senhor, o que é isso? Não, tinha um problema lá na rua, com a guia na mão e o cheque. Não, era Banco Itaú. Falei, meu Deus do céu, senhor, o que você arranjou? Barbosa Marques vai pagar uma multa absurda por causa disso. E fiquei meio desesperado. Mas eu tinha um contato bom lá no Banco Itaú. Liguei para ele, expliquei a senhora, houve um problema funcionário. Eu fui obrigado a falar uma coisa, uma inverdade, porque eu não podia falar que o imposto não foi pago no dia por causa de uma irresponsabilidade do funcionário. Já que o funcionário passou mal e quando nós ficamos sabendo já era após o expediente, então, ele me autorizou, eu fui lá, eu levei o cheque, ele quitou o imposto com a data, o dia, tudo bem. Aí foi a explicação que eu dei ao hotel. O pessoal lá estava todo mundo assim, assustado com a consequência disso. Portanto, por isso que houve não era comum. Eles não estão aqui pessoal para bater papo e conversar fiado, não. Mas quando o diretor chegou lá, o assunto era esse. Já era 4 e tanto, eu já tinha até saído do escritório. Eu vi que eu já tinha ido ao banco para efetuar o pagamento do imposto. Felizmente, consegui dentro do prazo normal. Mas a gente tinha liberdade para trabalhar. E esse rapaz, quando o senhor veio? Ele ficou na Barbosa Marques mais uns tempos. Eu fui à casa dele, conversei com a mãe dele, ele não tinha pai, com a mãe dele, com a esposa dele, e falei que ia pedir à diretoria para dar a ele uma chance, porque ele era realmente um bom funcionário. Foi a única vez que ele fez isso. Ele deixou a função dele de lado e foi uma coisa gravíssima. Mas deixaram comigo a responsabilidade de mantê-lo na empresa. Foi muito bom para ele e para a família, porque ele viu que nem tudo na Barbosa e Marques era severidade total, porque a coisa foi grave. Era dispensa por justa causa, sem contestação, mas foi dada uma chance a ele. O senhor conversou com quem a respeito dele? Na época, eu não estou bem certo se foi com... eu acho que, não sei se foi com o São Luís ou com o Samuel. Eu fui explicar a situação, eles acharam a coisa gravíssima, não tinha perdão, mas me colocaram na seguinte situação: você vai assumir a responsabilidade. Se houver qualquer coisa, o responsável é você. Eu falei, pode contar comigo. E eu não lembro com certeza com quem eu conversei, mas me autorizaram a conservá-lo da empresa, o que foi posteriormente muito bom, porque ele continuou. Até depois ele saiu por uma outra questão lá, mas não houve problema nenhum com ele após isso. O senhor Luiz Fernando, tem muita intimidade por causa da menina, o grupo. Antes de assumir, ele também passou por outros setores na fábrica. O senhor lembra como é que era isso? Como é que ele era? Não, eu não lembro, porque eu não acompanhava, né? Ele ia em diversos setores, tomar conhecimento total da área e para poder discutir com qualquer funcionário daquela seção um assunto relacionado ao ambiente lá. Mas eu não tive assim, acesso a esses encontros dele, a essas idas aos diversos setores, não. Dos diretores, se o senhor puder numerar cada um e falar o que pensa deles para nós, seria legal.
Deixa eu lembrar. Começando pelo seu Jonas Marques. É um contato menos frequente, porém de respeito, mas a gente se sentia à vontade quando precisava conversar com ele, quando tinha qualquer contato, era um contato respeitoso. Ele, muito solícito, porém, ele sempre mantinha uma distânciazinha para ninguém ficar querendo chegar perto dele como se ele fosse um qualquer. Qualquer que eu digo assim, em termos de funcionário. Ele, não foi bem a colocação não foi correta, não. Ele fosse uma pessoa que a gente poderia ter intimidade com ele. Isso a gente não tinha, não. Mas liberdade tinha. É uma pessoa compreensiva. Eu precisei dele uma vez, numa situação emergencial. Um filho meu, então com 3 anos de idade, teve um problema muito sério. Aqui em Valadares não tinha condições de tratá-lo convenientemente. E eu não tinha dinheiro para levá-lo ao Rio, porque tinha que procurar um médico especialista, e eu fui procurar o Sr. Jonas. Na época eu não lembro qual é o meu salário. Ele me autorizou a ir ao Rio, ficar lá o tempo que eu quisesse. Fez um vale, na época a gente usava um valezinho cor-de-rosa. Eu lembro de 3.000 cruzeiros. Aquilo era, às vezes, uns 2 ou 3 salários meus na época. E me deu um bilhete endereçado ao pessoal do escritório do Rio, autorizando a fornecer o dinheiro que eu necessitasse para os cuidados com meu filho. Felizmente, chegamos lá, o médico que o atendeu foi muito bom, tal, não houve necessidade de grandes recursos, mas para você ver a grandiosidade dele. Se fosse outro, não. Você é funcionário aqui, mas lá fora a vida é sua. Não, ele fez foi uma coisa que eu tive uma gratidão muito grande por ele, por causa de ele ter entendido o meu problema. Se dependesse das minhas condições financeiras, foi eu, a minha mulher e o menino. Ficamos hospedados na casa de um parente, mas a despesa lá era grande. Tinha que pagar médico, fomos no hospital, fazer os exames, remédio, tudo. Não me faltou absolutamente nada. Eu sou Humberto Gomes, diretor lá, aquilo que eu falei. Era um diretor amigo, ele era vizinho, já conhecido de muitos anos, então o convívio com ele já existia antes da minha entrada na empresa. Então, mas lá dentro era respeitado como diretor, porém, contato muito fácil, muito bom também. O senhor José Esteves foi casado com a filha do seu Antônio Marques. O senhor teve convívio com ele também? Tive, e alguns convívios, alguns contatos, mas um mais interessante foi numa época em que estava se aproximando, Barbosa e Marques dava o aumento anual, sempre no mês de julho, mês 7. E estava se aproximando essa época, e os funcionários, de um modo geral, reclamando comigo, os do meu setor, para ver se eu conversava com a direção da Barbosa, não sabia com quem, para ver se melhorava a situação e tal. Humberto Marques estava em Carangola. Dr. José Esteves, José Larivoário Esteves, estava lá também. Eu falei, o contato aqui, vou pedir licença ao Sr. Jonas e conversar com o Dr. José. Mas antes, procurei Humberto Marques. Eu falei a situação, falei, eu queria que você conversasse com o Dr. José Esteves, antes que eu conversasse com ele, o assunto é esse, melhoria no salário, nós todos aqui. Na época, eu ganhava 53.000 cruzeiros. 53.000 cruzeiros. A Humberto conversou com o doutor José e falou, ele vai marcar um horário aí, vai lá conversar com ele. Então, além de mim, foi um funcionário Jovino e Benhur. Mas eu fui para... Chegamos lá, o doutor José nos recebeu bem, e Humberto Marques estava ao lado dele. Eu expus a situação, há muito tempo que os salários vinham sendo corrigidos, porém, numa forma que não atendia as nossas necessidades. Eu já era casado e tinha 2 filhos, e que pedi para ver o que ele podia fazer para melhorar a nossa situação e tal.
Humberto Marques falou, realmente, ele deu um pitaco bem forte na nossa rua. Realmente, o salário deles precisa melhorar, o senhor é que vai determinar e tal, mas nos fortaleceu. Os outros colegas estavam lá apenas como representantes da turma, mas não falaram nada. O doutor Zé andou fazendo umas perguntas que eu não me lembro exatamente bem, questão de função, e como é que estava no serviço, tal. Falei que estava felizmente tudo bem e tal. Passou a conversa. Logo depois ele voltou para o Rio. Quando veio a notícia do aumento, eu tive 137,5% de aumento. Os outros, o aumento foi uma coisa que nunca vista na empresa. Aliás, na época, porque eu de 53 mil cruzeiros fui para 120 mil. Quer dizer, um aumento, na época, nós ganhávamos mais que funcionários do Banco do Brasil. Não é funcionário iniciante, não. Já com um tempo razoável de casa. Um tempo relativo ao meu, de Barbosa e Marques, funcionário também do Banco do Brasil. Tempo relativo, estava ganhando menos que nós. Aí nós, a São Jonas, fizemos, viu a satisfação geral, fez uma festa lá no Carangola Tênis Clube para completar a satisfação. Mas foi uma festa de... Nossa Senhora! Todo mundo com dinheiro no bolso e comida e bebida à vontade, de graça também, né? Foi um sucesso. Esses três, e o Theo, agora voltando aos diretores, o Theo era casado com a minha madrinha de batismo. Então já era conhecido também de família, e, me deu muito apoio, muita força. Foi um cara, ele veio comigo aqui para Valadares, quando eu tomei posse, e ele voltou para Carangola. Ficou mais uns tempos lá. Posteriormente, ele veio para cá como diretor, e ele era o diretor ligado direto à parte contábil, escritural, fiscal, tudo. E era uma pessoa formidável, atencioso, um contato assim que ele não falhava as coisas que a gente pedia ele em termos de serviço. Está sempre prestimoso, um cara de uma atenção tremenda com os funcionários, né? Comigo particularmente. Todo mundo gostava do Theo pelo fato dele ser a pessoa assim, de fácil acesso. Depois, e aí nessas alturas já estava ligado ao senhor Luiz Esteves, como disse, tivemos contatos e tal, e rigoroso dentro do serviço, porém tinha as manias dele, exigente, etc. Tal, mas não era pessoa carrancuda, pessoa que ficava bronqueando à toa, não. Quando ele sentia que alguma coisa não funcionava bem, ele dava suas trepadas na tamanca, como se diz, né? Mas não era pessoa de má convivência, não. O Samuel Oski era funcionário da empresa, chefe de departamento, depois foi elevado ao cargo de diretor. Também lá de Carangola, já era conhecido, é o cara que a gente jogava bola junto e tal, eu mais à frente dele em termos de idade, né? Mas era uma pessoa também muito inteligente. O Samuel era um cara assim de, mais ou menos, podia fazer uma comparação com o Theo, facilidade de interpretar com antecedência aquilo que você queria falar com ele. E o contato nosso era diário, chamava lá na sala, cordial. Tivemos um contato muito grande, até ele se despedir da empresa. E, ultimamente, com o Luiz Fernando, como dito anteriormente, pessoa capacitadíssima, Luiz Fernando. Isso aí não tem nada a ver com amizade. É a minha opinião, sempre com qualquer pessoa que eu tinha contato, surgia assunto do Luiz Fernando, todo mundo elogiava. É realmente exigente também, como de resto eram os diretores. O serviço, a hora de trabalhar, a hora de trabalhar. A hora de brincar, de bater papo, tomar uma cervejinha, mas ele não misturava as coisas, não. Muito bom
fácil relacionamento, contato muito, muito amistoso. Parece que eu estou colocando todos os diretores assim no mesmo nível, mas na realidade é isso que acontecia. Um mais ou menos bravo, né? Mas de um modo geral, o trato com o funcionalismo era bom. Eles entendiam algumas deficiências. Se eu não fui o funcionário que a Barbosa Marques esperava, eu procurei me dedicar muito, respeitar a hierarquia, ser honesto sobre todas as coisas, mas o tratamento, o respeito era mesmo com relação a todos os funcionários, os diretores, e eles comigo. Agora vamos para os caos. Só um pouco. Mas a hora que for... voltando a Carangola. Quando eu comecei a trabalhar, eu disse anteriormente, as seções das diversas localidades mandavam umas notinhas, segundas vias das notas, para a contabilidade. Então a gente separava por seções, e eram muitas sessões, vamos dizer 20, 30, para separar aquilo era um tempo muito grande. Eu ainda estava assim, no início de carreira. O responsável, à época, por esse tipo de trabalho, foi lá nos fundos do escritório, um lugar chamado Caixa Forte, onde ficava o cofre lá, e tinha um espaço muito grande. Ele pegou essas notas e começou a separar no chão. Conselheiro Pena, Itambacuri, as diversas fabriquetas, Faria Lemos, Espera Feliz, se encheu o chão de notas separadas por cada localidade, para depois ele grampear e fazer a contabilização. Não, ele ficou lá, aí ele saiu para tomar uma água, tomar um café. Eu fui lá, cheguei na Caixa Forte, falei, nossa senhora, deve ter dado um vento aqui, espalhou essas notas todas, meu Deus do céu, vou ajudar quem juntei as notas lá, de qualquer jeito. Aí ele chamava Altair. Aí o Altair chegou, o que você está fazendo aí, desgraçado? Eu falei, estou juntando, está tudo caído aqui no chão. Oh, meu Deus do céu, eu tive mais de 2 horas para separar. Aí quem foi me explicar? Eu falei, você vai me desculpar, mas eu não sabia disso, eu quis te ajudar. Numa outra ocasião, tinha um funcionário antigo nosso lá, morava pertinho da Barbosa Marques, de família tradicional em Carangola. A avó dele, muito conhecida na cidade, estava bem doente. Nós trabalhávamos, como disse também, aos sábados. Um sábado de manhã ele não apareceu lá no escritório. Eu perguntei, ele trabalhava comigo. Eu perguntei ao Alaor Magalhães, que era o chefe do escritório na época, Lolinho, que era o fulano tal, esqueci o nome dele agora. Ele falou, rapaz, a avó dele faleceu. Nós vamos lá representar o Barbosa Marques. O Theo pediu para eu ir lá e você ir comigo. Vamos representar Barbosa Marques. Eu falei, tá bom, faleceu essa madrugada, fiquei sabendo. Então nós fomos a pé, que é pertinho. Chegamos lá, tinha muita gente, o Lolinho na frente, tinha muita gente, mas eu notei que o ambiente não era assim de morte, não. Parecia. Então, fui chegando, ele foi à frente, chegava a mulher, muitos filhos, chegava meus pesos, meus sentimentos. E eu chegava, não falava nada, não, porque eu achei o ambiente meio... Aí foi cumprimentando, ninguém falava nada. E eu só... Aí chegou perto do filho mais velho dela, um sujeito meio... Não vou dizer que é mal educado, mas muito positivo, né, para falar o mínimo. Falou, meus pesos, meus sentimentos. Né? Peso por quê, rapaz? Não morreu ninguém aqui, não? Você está querendo antecipar a morte da minha mãe? Eu falei, não, fiquei sabendo. Não morreu ninguém, não. Mas assim, grosseiramente. E na hora eu segurei, o ambiente não era para rir, mas eu segurei. Se desculpou lá, ficamos um pouquinho e fomos saindo. A hora que chegou na rua, eu não aguentei, eu dei uma gargalhada, aí já longe da casa, né? Lolinho, que mancada. Ele falou, olha, se você chegar lá no escritório, falar com alguém que aconteceu isso, eu te mando embora, hein? Eu falei, que? Minha boca é um túmulo. Voltamos para o escritório, contei para todo mundo. 10 minutos, todo mundo, Lolinho, meus pesos. Rapaz, o cara, eu saí do escritório, fiquei escondido lá, mas ele entendeu, foi uma brincadeira, assim,
sem intuito de magoar. Aí, outros casos, agora aqui em Valadares, o Samuel, então diretor, Samuel Oscar, ele jogava bola conosco. O João Batista, sempre muito espivitado, era aquele jogador assim, chutava para onde o nariz apontava, chutava. Então, num determinado dia, uma briga lá de futebol, lá, ele falou assim: Samuel tá achando que ele é diretor aqui? Aqui ele não é diretor, não. Aqui ele é igual a nós mesmo. Vou pegar ele. Falei, João, que isso, rapaz? Não, vou. É aquelas discussões próprias de peladeiro mesmo, né? Mas a coisa não passou disso. Não houve nenhuma coisa mais séria, não. E o Samuel também era meio duro nas peladas lá, mas ele não se colocava como diretor, não. Lá ele era um jeito normal, uma pessoa normal, assim, em termos se igualava a todos, né? Numa ocasião nós fomos a Águas Formosas e nos fundos isso eu vou contando assim, vou lembrando dos caras, nos fundos da fábrica passava um rio lá, como o soro ia para o rio, lá dava muito peixe. Nós fomos lá, foi um funcionário conosco, chamado Jairo, e tinha um pescador bom lá da fábrica, o Bill, falou assim, vamos lá pescar, vamos, porque estava na hora de folga, entre o horário de almoço, ele ia voltar ao serviço, né? Eu almoçava mais tarde, eu almoçava a hora que eu bem entendia, porque eu não tinha horário, não. Eu podia sair 10 horas, ou 2 horas, ou 4 horas. Então, nós fomos lá nos fundos. Não foi num sábado. Isso foi num sábado. A gente não trabalhava no sábado. De manhã, a turma ia lá. Então, o Bill, chegou o funcionário, o Jair falou, eu sou pescador antigo, eu sei jogar tarrafa. Pegaram a tarrafa lá e ele começou a arrumar a tarrafa com a dificuldade danada. E a hora que ele foi jogar a tarrafa saiu fechada. E puxou, ele caiu dentro d'água por sorte. Foi na beleza de roupa. Ele caiu dentro d'água e molhou-se todo. Aí o cara falou assim, você é um belo pescador desse jeito. Você vai pescar matando os peixes com a tarrafada, mas não... Outra envolvendo o João Batista. Nós estávamos em Nova Módica, que o João Batista não me ouça, e da casa do Lourival, que era o chefe do escritório, o chefe da fábrica lá de Nova Módica. E vamos para uma Lourival. Falei, vocês vão jantar, não. Vamos lá para casa, vamos comer um tira-gosto lá. Tá. Vamos para casa do Lourival, e come cerveja, toma cerveja, come tira-gosto. Ele era muito farto, né? E o tempo foi passando e o nosso, exagerando um pouquinho, o João Batista saiu assim, com muita rapidez e foi para a cozinha dava e botou para fora que ele tinha bebido e comido. Nós vamos dizer, tinha acontecido alguma coisa, ele não falava nada. E saiu. Eu não fui não, mas alguém foi atrás do João Batista e chegou, ele estava procurando lá no mato. Aí eles falaram, o rapaz falou, João Batista está procurando a dentadura dele. Aí ele vomitou, a dentadura foi junto. Mas foi uma gozação. Muitas outras ocasiões também, teve muitos casos, mas o tempo vai passando, a memória começa a atrair a gente, né? Mas, basicamente, são esses casos. Tem muitos que, como eu disse, o João Batista novamente. Nós estávamos em Itambacuri. Então o João Batista falou assim, eu conversou com um rapaz de lá, falou, Beto, logo à tarde nós vamos numa farofa. Eu falei, opa, farofa, tira gosto, vai ter uma cervejinha, tá tudo bem. Então, aí nós, à tarde, terminou o serviço, fomos lá no hotel, tomamos um banho e fomos para a farofa. Cheguei lá, olhei que ambiente de todo mundo comprido e tal, falei, que festa é essa? Vai ter farofa numa festa? Lá, eles costumavam chamar de farofa os velórios, porque o pessoal, para acolher os visitantes, fazia uma farofa e servia, né? Falei, João Batista, pelo amor de Deus, você está achando que nós viemos comer qualquer coisa, tomar uma cervejinha, bater um papo aqui?
Falei, não, aqui é assim. Quando se fala em farofa, pode ficar sabendo que é velório. Falei, você me fala isso agora, em cima do velório? Mas mesmo assim teve a farofa. Mas nesse futebol, algum diretor além do senhor Samuel participava desse futebol? Também? Não participava, não. Nem ia ver? Não, o Theo uma vez foi mas ele achou que o nosso time, nós disputávamos o time da Barbosa, aí o time da Barbosa e Marques, estava disputando a segunda série do campeonato de Valadares. A primeira série já era uma boa porcaria, a segunda não valia nada, né? Mas nós tínhamos um treinador chamado Gambiarra, um eletricista da Barbosa e Marques. Tudo que ele fazia na base da gambiarra. Bom eletricista, mas gostava da gambiarra. E ele era o nosso técnico. De futebol, ele entendia o que eu entendo de física. Física nuclear. Não entendia nada. E nesse dia o Theo estava lá. O técnico orientando a gente, vai, funda no chão. Ele pedindo guarda, ele falou, não tem nada, o time era da turma de perna de pau. Aí o Theo saiu. Eu falei, Theo, você não viu o término, depois eu encontrei com ele, o término, nós ganhamos o jogo, 2-1, né? Ele falou, término? O que eu vi lá foi bastante para não voltar mais. que não via nada, não vale a pena não, era um futebolzinho roscoff mesmo, mas a gente divertia. Depois saí dali, tinha um tiragostozinho, um bate-papo, uma cervejinha. Então valia a pena. Foi um período bom na minha vida. E eu devo muito a Barbosa e Marques, porque ali eu aprendi profissionalmente a viver. Porque antes da Barbosa e Marques, eu tinha servido o Exército, que foi uma boa escola para mim, e me direcionou para uma vida assim, mais responsável. Antes eu era meio farrista, gostava da noitada, e quando eu fui para o Exército, logo depois, eu voltei do Exército, 2 ou 3 anos, eu já cabeça mais feita, eu entrei na Barbosa e Marques, foi uma escola muito boa para mim. E eu agradeço sinceramente a todos os diretores com os quais eu convivi. Foi um convívio bom. Se eu não atingi o objetivo que eles esperavam de mim, eu me esforcei. Procurei ser o mais coerente possível com a minha função, com a correção, respeito à hierarquia, ser honesto. Porque teve uma época que eu mexi com a parte financeira da Barbosa e Marques e sem qualquer problema, sem qualquer medo de que alguém desconfiasse de mim. Então, confiaram em mim, eu respondi à altura, e o mais foi só... Agora, um caso que eu me lembrei agora foi posteriormente à minha saída da empresa. Eu saí lá como funcionário, fiquei um período parado, depois criaram uma linha de venda de produtos da Barbosa e Marques e de suínos. Não abriram aquela linha por minha causa, não, mas me deram preferência. Se eu não quisesse, estava assim de gente querendo, né? Eu seria comissionado, fizemos um contrato. E quando eu vendia porco para Caratinga, Carangola, eu ia junto com o caminhão. E no princípio, o motorista não conhecia bem a freguesia, nós tínhamos local determinado para entregar porco, para entregar os suínos, mas muitos fregueses iam lá para ver, tinha uma marca de cada freguês, e eu tinha que estar lá para... Eu ajudava a puxar porco do caminhão. Numa determinada ocasião, o caminhão tinha 2 repartições. Eu vendi uma quantidade de suínos lá que encheu as 2 repartições do caminhão. A parte superior tinha as laterais elevadas, mas não tinha cobertura, não. Nunca tinha havido caso de cair um animal lá. Nós estávamos indo para levar esses porcos em Caratinga. Quando estávamos chegando em Inhapim, terra do João Batista, estava chovendo. E
caminhão devagarzinho e tal, aquela chuvinha engana bobo, né? Você acha que não molha, mas molha. O motorista, eu não sei se alguém que passou de carro avisou ou se ele percebeu pelo retrovisor, caiu um suíno lá de cima, caiu lá de cima do caminhão. Eu falei, nossa senhora. Aí ele continuou subindo, encostou o caminhão à direita, eu falei, morreu, né? Chegou de longe, nós vimos um pouco, tá lá no cantinho e o trânsito fluindo naturalmente. Aí nós chegamos um pouco, levantou. E começou, corre para um lado, corre para o outro, nós dois atrás do porco, passava o pessoal de, tá roubando porco, hein? E nós passando uma pista. Aí veio um caminhão, desceu o motorista, eu ajudando, o fortão, falei, agora está resolvido o problema, né? Esse cara vai nos ajudar. E quando ele chegava, punha a mão no porco, ele escorregava, porque a chuva e ele sujo a própria imundície dele lá no caminhão, e aí veio o cara. Aí eles viram o caminhão e falaram, não, vou ajudar você. Mas esse grandão, fortão, que ia resolver o problema, foi a pessoa mais medrosa que eu já vi na minha vida. Nós acuamos o porco, assim, perto de umas pedras, falou, aqui ele não tem como sair para só vai sair para frente. Nós saímos, nós quatro homens, e ele foi exatamente em cima desse fortão. O homem deu um pulo, o leitão passou debaixo da perna dele e continuou naquela angústia, até que chegou alguém lá, e nos ajudou exatamente. Houve necessidade, muita gente, nós com a corda na mão, seguraram o porco, nós amarramos, e um porco de 100, 120 quilos, aí nós colocamos dentro do caminhão de volta, e esse aí já foi fora da Barbosa Marques como empregado, eu era representante da empresa. E em outras ocasiões, nós tivemos uns problemas também com entrega de porco, mas essa coisa é menos interessante. Fico por aqui. Hoje ela está completando 100 anos, a Barbosa Marques, né? E é uma empresa familiar. O que o senhor acha? Que ela está completando 100 anos hoje, está bem, sendo uma empresa familiar? É o reflexo do que foram e do que são os diretores da empresa. Tudo que eles pretendiam, conseguiram através de esforço, inteligência, capacidade de gerência e aos funcionários também, porque sozinhos os diretores não conseguiriam nada. Mas eles por trás, dando a cobertura necessária para os funcionários, a empresa chegou onde está hoje. Graças a Deus, bem conceituada e o respaldo da diretoria nessa longa data da empresa foi o ponto principal, primordial, para que a empresa chegasse aos 100 anos e, graças a Deus, em sentido evolutivo. E mais 100 anos virão. Isso eu tenho certeza, porque as diretorias vão mudando, mas a capacidade gerencial só vai melhorando. Mais alguma coisa que você lembra? Repetir o meu agradecimento à empresa, que devo muito aos meus superiores, me respeitaram, procuraram entender alguma dificuldade que eu tive em algum tipo de trabalho lá, que eles não poderiam até me cobrar, mas foram suficientemente inteligentes e compassivos, né, para deixar a coisa não passar, mas para tentar colocar no lugar numa outra oportunidade. E eu, entendendo muitas vezes alguma falha minha, eu procurei responder com a integridade, com o trabalho e respeito e responsabilidade. Honestidade acima de tudo. Nunca faltou, e eu fui levado a esse esforço dentro da empresa, a essa vontade de crescer e atingir alguma coisa, porque eu via os meus objetivos e via a confiança que os diretores tinham em mim. Isso me fez de mim uma pessoa, graças a Deus, honesta, pessoa séria e não foge dos princípios de honestidade. Procuro ser, não sou melhor do que ninguém, mas procuro ser exemplo dos meus filhos. Eles sabem que não construir patrimônio físico, mas moral, graças a Deus, construir. E eles
me respeitam, me agradecem por isso. O pouco que eu dei a eles, em termos de finanças, não dei quase nada, mas moralmente eles são íntegros, viram a integridade minha e da minha esposa, então eles são um exemplo nosso. A minha esposa me ajudou muito também nos momentos mais difíceis. Ela estava ao meu lado quando nós tivemos essa dificuldade com o nosso filho. Foi uma coisa assim, você se sentir só, quer dizer, nós três, ela, eu e meu filho. E o que vai ser? Como nós vamos fazer, desculpa, para resolver esse problema? Nós temos que ir ao Rio, procurar um especialista. Falta dinheiro. Aí que veio esse apoio da Barbosa Marques, através do Sr. Jonas Marques, que é aquilo que você não esquece. Essa gratidão eu trago comigo, e a Elisa também, como uma coisa que marcou a nossa vida. E marca até hoje. É pura gratidão por uma coisa que, não que eu duvidasse da bondade do Sr. Jonas, da bondade de um outro diretor da Barbosa Marques, mas pela dificuldade minha, financeira, como é que eu vou me arranjar? Se eu não tiver um respaldo, e esse respaldo não faltou. Mais alguma coisa, estou à disposição. Desculpe o engasgamento, mas... Não, eu te pergunto, mais alguma coisa que o senhor quer falar? Basicamente, o que eu tinha que falar é isso. Pormenorizar a minha passagem na Barbosa Marques durante esse tempo todo é um pouco difícil, porque alguma coisa, como eu já disse, a memória vai falhando. Eu não vim fazer anotações para inventar coisa, nada. É uma coisa, o que eu falei aqui é coisa natural, coisa que aconteceu realmente. Em alguns casos, eu me lembrei agora, você falou do Jesus. Uma vez nós fomos, o Jesus me convidou para a gente ir tomar cerveja num bar que tinha ali na Bárbara Eliodora. Ali tinha uma porção de bares, então nós fomos lá, estava uma turma grande, tocador de violão, cachaceiro também, e chegou numa certa hora, o dono do bar falou, vou fechar, vocês vão embora. O Gerson falou, não vão embora não. E o cara conhecia o Gerson há muito tempo, o Gerson íntegro, o cara deu a chave, vocês ficam aí, o que vocês comerem e beber, vocês se separem, mas fica uma certa hora, até uma certa hora, o ambiente ficou assim meio desanimado. O Gerson, vamos lá num bar lá na JK. Ela foi para a JK, ele no carro dele, foi um violeiro, ele, eu e mais um outro que eu não lembro quem é. Rodamos. Para resumir a conversa, nós voltamos de manhã para casa. Aí ele não sabia para onde estava dirigindo, ele entrou nesse viaduto que vem da JK e passa para chegar aqui no centro da cidade. Como é que chama aquela rua mesmo? Viaduto. Eles vêm da JK. Na rua, exatamente, entrar na Rua Bahia. Na época, ele vinha pela Marechal Floriano e desceu da contramão. E foi no viaduto. Nós estávamos vindo para o centro da cidade. Ele voltou para a JK. E passando o carro, rapaz, isso era de manhã, foi num domingo, foi de um sábado para domingo. E o pessoal xingando, gritando e tal. Eu falei, nossa, Jesus, que está... Aliás, eu não falei nada, porque achei que nós estávamos certos, né? Só estranhei que os carros todos estavam vindo no sentido contrário, só nós para um lado. Aí, por muito custo, acertamos lá e fomos para a casa dele, Barão do Rio Branco. Ele chegou lá e falou, ih, rapaz, estou sem chave. E como é que eu vou fazer agora? Eu falei, o meu pessoal estava para Carangola. Eu falei, eu vou chegar lá em casa às 5 horas da manhã, nós não fizemos nada de errado, foi só uma cachaçada mesmo. Ele foi subir no muro, na grade, porque ele não tinha chave, não tinha porteiro lá. O Gerson, você vai cair, rapaz.
Não tem perigo. E com muito sangue, ele pulou aquela. Olha que carro pulou de lá, caiu de qualquer jeito, né? Você, não tem nada, não. Graças a Deus. Mas foi uma noitada perigosa, quer dizer, se acontecesse um acidente grave, culpa exclusivamente nossa, né? Eu também estava solidário às loucuras dele ali. Mas foi uma. A outra, nós fomos a Carlos Chagas. Chegamos lá em Carlos Chagas. Ele era muito amigo do então dono do laticínio Carlos Chagas, o senhor Norton. Esse homem era politicamente muito forte lá em Carlos Chagas, fazia parte do Rotary, acho que é Rotary mesmo, e nos convidou. Por segunda-feira tinha uma sessão festiva lá, e nos convidou para ir à festa lá. Nós fomos, lá, assim. Antes de começar a solenidade mesmo, está servindo tira-gosto, uísque rolando à vontade, então bebendo. Então, né, tinha o salão onde ficavam as mesas e tinha um rebaixamento, que era o lugar onde o pessoal dançava, para dançar, né? Uma altura mais ou menos assim, divergente do piso de dança para onde ficava as mesas. Então, ficamos. Aí anunciaram a chegada de um personagem lá do Rotary, não sei, não estava sabendo quem era, né? Então todo mundo levantou para saudar, e no ato de levantar, o Jesus empurrou a cadeira, naturalmente, saudando, apresentou a pessoa lá, e todo mundo, pode ficar à vontade. A cadeira do Jesus ficou com um dos pés, assim, fora do apoio. Quando o Jesus assentou, ele foi segurar, a única coisa que tinha que segurar era a mesa. Ele levou mesa, bebida, salgado, tudo por cima dele. Imagina bem, um salão cheio de gente, uma festividade que chamou a atenção do pessoal aliás, tinha convidados de toda a região ali. E o Jesus patifou-se lá no chão com outras vezes, mas aquilo eu não aguentei. Aquilo eu tive que rir ali na hora. E ele vai falar, se ele vir isso, ele vai falar que é mentira. Mas não é mentira, não. E quando nós saímos lá, ele falou, você já sabe qual é a conversa entre nós dois, né? Se alguém lá em Valadares ficar sabendo disso, você sabe o seu destino, né? Não, pode contar com a minha total colaboração, ninguém vai saber disso, não. Acho que só não ficou sabendo foi a torcida do Flamengo, porque o resto foi uma gozação tremenda. Mas é isso aí. Mais nada a acrescentar. Então tá bom. Se o senhor lembrar de alguma outra coisa, vou deixar meu telefone, é só me ligar. Eu tenho ele. Isso. Aí o senhor me liga, né? Que a gente ficava alguma coisa interessante. E as fotos que o senhor falou? Vou procurar. Tem muitas fotos aqui de futebol, de reunião, de festa. Tem inclusive do meu início lá em Carangola, festa com o senhor na casa do senhor Jonas. Não sei se eu vou localizar todas, mas vou fazer o possível para localizá-las. Então tá bom, eu te agradeço. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de poder falar um pouco da minha passagem pela Barbosa de Marques, com orgulho de ter passado por lá. E até breve. E vamos esperar o dia 13, né? Para completar os 100 anos. Se Deus quiser, vai ser mais uma oportunidade de convívio com a turma da Barbosa Marques e outras autoridades convidadas. Eu tenho certeza que serão.